Ok, 50 questões de Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeira questão diz o seguinte: considera-se criança, para efeitos desta lei, a pessoa com até 13 anos de idade completos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Errado, tá, pessoal? Vamos lá. Na lei, o que é considerado criança? Criança, para efeito dessa lei, é a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos, tá? 12 anos de idade incompletos. Então, já anote aí no seu material que esse é o conceito de criança. E adolescente? O adolescente é o cara que tem entre 12, completo, fechado, e 18 anos de idade. 12 anos incompletos ainda é criança. Tá bom? Professor, em algum caso, eu posso aplicar, por exemplo, o ECA para uma pessoa que tem entre 18 e 21 anos de idade? Pode. São casos excepcionais, tá? Então, em casos excepcionais, eu posso aplicar esse estatuto para pessoas que têm entre 18 e 21 anos de idade. Vamos na segunda questão. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Correto, letra de lei. Eu já vi cobrando em questões o seguinte, ele diz assim, ó, é dever de quem? É dever de quem a efetivação dos direitos? É dever da família, do jeito que está aqui, ó. É dever da comunidade, é dever da sociedade em geral e também do poder público. Então, a proteção ela é ampla. Tá? Então, correta a questão. Então, tá aqui, artigo 4º do ECA, é dever da família, comunidade, sociedade em geral e do poder público assegurar, tá, a efetivação dos direitos referente a quais direitos, professor? Todos esses direitos que eu elenquei aqui, ó. Todos esses direitos que estão aqui elencados. Educação, dignidade, respeito, saúde, tá bom? Vamos aqui na terceira. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Certo ou errado, professor? Aí. Tá? Tá correta. Tá? Nenhuma criança é objeto de discriminação e exploração. Tá lá no artigo 5º. Alguém já conseguiu resolver esse socrativo, pessoal? Do ECA? Ó, nenhuma criança ou adolescente ele é objeto de negligência, discriminação, exploração, violência. Então, a proteção ela é absoluta. Tá bom? Vamos na quarta. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 15 anos. Tá certo, pessoal? Tá errado. Por quê? Tá aqui esse prazozinho lá no final, ó. Professor, esses hospitais têm que manter um prontuário, um registro de prontuário, né, individual de cada gestante? Tem. Pelo prazo de quanto tempo? Ó, vamos lá. O que ele fala? Tá no artigo 10. Os hospitais e os estabelecimentos de atenção à saúde são obrigados, é obrigação, a manter um registro de atividades através, por meio de um prontuário, pelo prazo de 18 anos. 18 anos. Não é 15 anos, conforme ele falou aqui. Então, a questão do prontuário é por 18 anos. Fechou? Vamos aqui na. Ó, tá aqui a questão 10. Pelo prazo de 18 anos. Perfeito. Vamos aqui na questão número 5.
A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição Federal. Correto. Então, toda criança tem direito à liberdade, ao respeito, dignidade como pessoas humanas. Está lá no artigo 15, ó, perfeito, como sujeitos de direitos civis. Então, essas crianças e esses adolescentes, pode ser que caia na prova dizendo assim, professor, essas crianças e esses adolescentes, será que eles são sujeitos de direitos civis? São. Aqui, ó, eles são sujeitos de direito civil. Tá bom? Perfeito. Bruno Stassi, desculpa, tem essa apostila na plataforma? Bruno, não tem do ECA, tá? Não tem do ECA. Mas a gente tem sim dois PDFs do ECA que eu posso colocar para vocês na parte de legislação extravagante, para ficar um curso bem completo, tá bom? Aí na Polícia Penal. Beleza? Mas, ó, peguem o curso e procurem direitinho que vocês vão achar aulas, tá? Se não tiver a aula de ECA, eu tenho duas apostilas feitas por mim de ECA que eu posso colocar como adicional no curso da Polícia Penal para vocês, tá? Então não se preocupem. O que eu coloquei nessas 50 questões é o que mais cai. Então, qual a ideia? Eu colocar a questão e você olhar o comentário. Por que você não botou o artigo 10, o artigo 13? Porque são artigos desnecessários. Não tem nem como criar uma questão sobre esse artigo. Os artigos que têm possibilidade de criação de questão eu já estou colocando aqui, tá bom? Vamos na sexta. O direito à liberdade compreende o direito de opinião, expressão, crença, culto religioso, exceto participar da vida política por conta de sua idade, tá certo? Tá errado. Inclusive, inclusive participação na vida política por conta de sua idade. Então, quando eu falo direito à liberdade, tem lá um tópico no Estatuto da Criança e do Adolescente, depois vocês podem dar uma olhadinha, tá? Como é que vocês podem fazer? Professor, eu vou no site do Planalto, que é o site mais atualizado, você vai imprimir a lei, tá? E você, por exemplo, pega essas questões e dá uma relida no artigo que eu estou colocando aqui para vocês. Inclusive participação de vida política. Pode, professor? Pode. Esse direito da criança e do adolescente é o direito à liberdade, que inclui direito à opinião, expressão, crença, culto religioso, inclusive participação na vida política por conta da sua idade. Então tá errado. Inclusive, então ele pode sim participar na vida política, tá? Conforme e é um direito de liberdade que ele tem. Tá lá no artigo 16. O artigo 16 ele é claro. O que é que compreende o direito de liberdade? Eu já vi muitas provas, principalmente com o Supan, IDECAN, eles cobram muito essa situação aqui, ó. O direito à liberdade compreende quais aspectos? Direito de ir, direito de vir, ter opinião, ter expressão, ter a crença, o culto religioso, brincar, participar da vida familiar, participar da vida política, que era o inciso da nossa questão, ó, e buscar refúgio, auxílio, orientação. É um direito da criança. Na sétima, a criança ou adolescente tem o direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou de um tratamento cruel ou degradante, salvo se for utilizado como forma de correção, disciplina e educação pelos pais. Errado, tá? Toda criança tem o direito de ser educado, perfeito. E não pode usar castigo físico ou tratamento cruel, tá? Aí ele disse, salvo se for utilizado como forma de correção. Quer dizer que eu posso pegar castigo físico e tratamento cruel para eu disciplinar o garoto? Não. Onde é que está isso aí, professor? Está aqui, ó, artigo 18. 18A. Dê um pulinho lá. O que ele fala? Ó? Grifei a parte mais importante. A criança ou adolescente tem direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel. Como forma de correção. Eu não posso utilizar isso aqui como forma de correção, educação. Proibido.
Tá bom? Por quem? Pelos pais, pela família. Então, gabarito da sétima está errado. Vamos na oitava. Considera esse tratamento cruel ou degradante. Ui. Considera esse tratamento cruel ou degradante. Ação de natureza disciplinar ou punitiva, com uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em lesão ou sofrimento físico. O que é isso aí, professor? Tá certo essa questão? Cuidado, existe um conceito de tratamento cruel para o conceito de castigo físico. Existe essa diferença. Professor, isso é importante? Eu já vi cobrar em prova. Tratamento cruel versus castigo físico. Eu, particularmente, por isso que eu coloquei isso daqui. Entendeu? Qual é a diferença? Vou mostrar agora para vocês. Será que esse conceito é de tratamento cruel? Uma ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física. Se a ação é de natureza disciplinar, um castigo físico ou um tratamento cruel? É um castigo físico. Então aqui seria conceito de castigo físico. Tá errado. Ó. Vamos lá? Olha aqui a diferença. Tá lá castigo físico e tratamento cruel degradante. Qual a diferença dos dois? Tá aqui, ó. Castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva. Pronto, palavra-chave. Que é o tratamento cruel? Conduta de, ou forma cruel de tratamento em relação à criança. Isso aqui é mais fácil. Mas eu já vi cobrar em prova. Quais tipos de conduta? Que humilhe, que ameaça, que ridiculariza a criança ou adolescente. Esse conceito na questão é de castigo físico. Palavra-chave, ó, natureza disciplinar ou punitiva. Questão errada. Vamos na questão 9. Vamos lá. Poxa aí. Os pais que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções, a encaminhamento a um programa oficial ou comunitário de proteção à família. Tá certo? Na nona? Tá corretíssimo. O pai que utiliza castigo, professor, físico, tratamento cruel contra o filho, por exemplo, para corrigir ele. Uma das sanções, será que é encaminhar o programa oficial ou comunitário de proteção? Tá correto. É sim. Onde é que tá isso aqui? Ó? Artigo 18b. O que ele fala? Os pais que aplicarem tratamento cruel como forma de corrigir as ações dos filhos, o que é que eles estão sujeitos? Ó, tá aqui, ó. Encaminhamento a um programa oficial ou comunitário de proteção à família. Vai ser encaminhado para tratar o psicológico dele, talvez não esteja bem. Vai fazer curso ou programa de orientação. É obrigado a encaminhar a criança para um tratamento especializado. Está sujeito a advertência. E um tratamento de saúde especializado à vítima. Essas medidas aqui, hein? Quem que encaminha? Quem é que aplica essas seis é, medidas? Mas o pai, ele utiliza castigo físico. É o conselho tutelar, pessoal. Tá aqui, ó, parágrafo único. Aplicados pelo conselho tutelar. Beleza? Aplicados pelo conselho tutelar. Professor, mas o senhor tá batendo em cima dos principais artigos. Cara, prova é estratégia. Para de ficar lendo lei, artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. Você vai ter um ponto que você não vai entender nada. Por que, que eu trato em cima desses artigos? Porque é o que a gente utiliza na prática, meu companheiro. É o que a gente utiliza na prática. O pessoal tá falando que tá travando, confirma aí. Tá normal. Pode ser a internet, pessoal. O pessoal tá falando que tá travando um pouco. Mas vamos lá.
Questão 10. Sustenta, aguenta firme. Eu falei, isso aqui é para ser resolvido antes, mas vamos lá. Os pais que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de corrigir os seus filhos estão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções, à advertência. Tá aqui, ó. Acabei de ver. A advertência é uma das sanções. Ó, correto. Bom? Olha lá, ó. Tá. Estarão sujeitos à advertência. Pessoal, fim da transmissão no YouTube. Quer ter acesso ao material completo e resolver mais questões desta aula? Somente aluno vetorial tem acesso a 100% das aulas, tá? E materiais. Nas aulas do YouTube são entregues apenas 30% a 50% do conteúdo e das questões exclusivas para o aluno. Clique aqui nesta imagem e aponte o celular para o QR Code ao lado. Então, quer adquirir o curso, vem no QR Code. YouTube, Professor Muniz, @Vetorial Concursos e o telefone para contato. Tá bom? Fica agora somente com as aulas com os alunos exclusivos que pagam assinantes da plataforma. Até mais, pessoal. Vamos lá, pessoal. Questão número 11. Os pais que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, a encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. E aí, Vinícius? Se o pai utiliza castigo físico, tratamento cruel, qual medida? Será que encaminhamento para tratamento psicológico ou psiquiátrico está dentro dessa uma das medidas? Tá? Quem é que aplica? Quem é que aplica o encaminhamento? Vê se vocês lembram. Quem aplica essa medida? O tutelar. Quem aplica o conselho tutelar? Isso mesmo. Conselho tutelar. Aqui, ó, artigo 18. Encaminhamento para tratamento psicológico ou psiquiátrico. Aplicado pelo conselho tutelar. 12. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Certo ou errado, pessoal? Tá correto. É proibido qualquer trabalho para menores de 14 anos de idade, salvo se ele estiver trabalhando na condição de aprendiz. Mas, em regra, entendo, a regra é que é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos. Porém, na condição de aprendiz, tá? Porém, nessa condição de aprendiz, ele pode trabalhar. Tá aqui, artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Olha aí, ó. Salvo na condição de aprendiz. Tá lá. Artigo 60, intacto, letra de lei. 13. São princípios da formação técnico e profissional a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular e horário especial para o exercício das atividades. Professor, estou falando da parte de educação, certo? Existem princípios da formação técnico-profissional. Será que garantir o acesso, uma frequência que seja de maneira obrigatória ao ensino regular e horário especial, né, para que ele faça o exercício das suas atividades, será que isso é um princípio da formação técnico-profissional? Sim, correto. Garantia de acesso e frequência obrigatória. Obrigatória ao ensino regular. Tá aqui, frequência obrigatória ao ensino regular. Tá lá no artigo 63, ó. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios: garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente, horário especial para o exercício das suas atividades, que é o ponto 3, tá? Então, esses três são princípios da formação técnico-profissional. Formação técnico-profissional. Quais os princípios da formação técnico-profissional?
de acesso, frequência obrigatória, atividade que seja compatível com o desenvolvimento do adolescente e o horário especial. Vamos na 14. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurado bolsa de aprendizagem. Tá correto, Muniz? Tá correto. Se ele tem até 14 anos de idade, ele pode ganhar bolsa de aprendizagem? Pode. Onde é que está previsto isso? Está aqui no artigo 64. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurado uma bolsa aprendizagem. Tá bom? Vamos na 15? Bora, Muniz, bora. Professor, o que é que o senhor acha mais interessante de ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Sabe o que é que eu acho interessante? É a questão da autorização para a viagem. É um dos pontos mais importantes que eu acho. A autorização para a viagem. E a questão dos crimes também do ECA, é muito importante. Vamos na 15. Ao adolescente aprendiz, maior de 4 anos, assegurar e previdenciário. Vixe, professor, será? O adolescente aprendiz, maior de 14 anos, é assegurado o direito trabalhista e previdenciário? Agora eu fiquei na dúvida. Onde é que está isso aí? Onde é que tem essa previsão? Que adolescente que é aprendiz, que é maior de 14 anos, é assegurado direito trabalhista e previdenciário? É isso aí, meus amigos, tá corretíssimo, tá? Realmente, ao adolescente aprendiz, que é maior de 14 anos, ele tem assegurado os seus direitos trabalhistas e previdenciários. Tá lá no artigo 65. Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos, são assegurados os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários. Tá no artigo 65. Vamos na 16. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é proibido o trabalho noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Porém, é permitido o trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Vamos lá. Adolescente. Ele é aprendiz. Ele está em regime familiar de trabalho. Ele é aluno de escola técnica. Ele é acompanhado pela entidade governamental ou não governamental. Ele é aprendiz, é proibido ele trabalhar noturnamente. Então, a questão do trabalho noturno é proibido. Proibido, né? Que vai compreender entre 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Não pode, tá? Adolescente. Professor, mas quando eu falo em trabalho perigoso, insalubre e penoso, pode? Adolescente? Pode não. Então não é permitido. Não é. Não é permitido. Tá? Não é permitido. Então, questãozinha tá errada. Tá lá no artigo 67, ó. Aí eu te pergunto, Muniz, será que o artigo 67 cai? Será que tem um café? Cappuccino? O professor Muniz tá doido pra tomar um cafezinho, pra dar aula por menino. Bora. Tô doido que chega o sábado e domingo, que eu vou dar aula e criar Socrativa até umas horas. Bora lá. O artigo 67 diz o seguinte: ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental. É o adolescente aprendiz. É proibido o trabalho para adolescente aprendiz. Noturno, não pode, ó, que é aquele que é realizado entre 22 horas e as 5 horas do dia seguinte.
Trabalho perigoso, insalubre e penoso também não pode. Trabalhos que são realizados em locais prejudiciais à formação dele. E também é proibido trabalho que é realizado em horários e locais que não permitam ele ir para a escola. Então é totalmente proibido esses trabalhos aqui, tá? Eu acredito muito numa questão dessa, tá, pessoal? Confesso, envolvendo o trabalho quando eu falo de adolescente, tá? Vamos na 17. Entende-se por trabalho educativo e atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Certo ou errado, pessoal? O que é o conceito de trabalho educativo? Hein? O que é? Ó, trabalho educativo, ó, trabalho educativo, atividade laboral. Entende-se por trabalho educativo atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Ou seja, se ele está trabalhando, tá? Se ele está trabalhando, qual a intenção desse trabalho? O trabalho, ele não é, quando o adolescente está trabalhando, não é sobre o aspecto produtivo. Vamos lá. Eu tenho um aspecto produtivo e eu tenho um aspecto educativo. O que vocês acham? O que o ECA diz? Olha, tá, o adolescente pode trabalhar, o jovem aprendiz, mas me diga uma coisa. Esse trabalho, essa atividade laboral que ele está fazendo, vai ser analisado em qual aspecto? Educativo ou produtivo? Você vai olhar para o menino para ele produzir, ou é porque, como ele está em fase de crescimento, eu vou fazer esse trabalho por questões educativas? É isso que ele está querendo dizer. É o educativo. O trabalho educativo, o trabalho educativo é isso. Ele prevalece sobre o aspecto produtivo. A finalidade, como o Antônio Moraes colocou, não é a produção. A finalidade é a educação. Então, ele vai realmente, o aspecto educativo prevalece sobre o aspecto produtivo. Então, questão correta, tá? Então, tá lá no parágrafo 1º, ó, toda essa questão. Vamos lá, 18. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos de seu trabalho desfigura o caráter educativo. Tá? Desfigura, pessoal? A remuneração que ele recebe pelo trabalho que ele efetua, será que isso vai desfigurar o caráter educativo? Não, mas ele recebe, ele tem que produzir. Não. O fato dele receber a remuneração na venda dos produtos não desfigura o caráter educativo, não. Ah, mas porque está recebendo? Não, não desfigura o caráter educativo, tá errado. Ele está dizendo que desfigura. Ó. A remuneração recebida não desfigura o caráter educativo. Aí. Tá na lei. Vamos na 19. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão fixar em lugar visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação, tá certo? É isso aí. Quando tem diversão, espetáculo público, né, tem que estar lá no lugar visível, de forma que as pessoas vejam, né, uma informação sobre qual a natureza daquele espetáculo, qual a faixa etária que pode assistir. Não é que essa previsão. Tá lá no artigo 74, ó, o poder público vai regular as diversões e os espetáculos. Aí ele coloca bem aqui, ó. Os responsáveis pelo espetáculo, eles têm que colocar num lugar visível, ó, na entrada, por exemplo, uma informação sobre
como vai acontecer aquele espetáculo. Uma informação destacada bem grande. Olha, esse espetáculo aqui não pode para crianças com essa faixa etária. Tá? É isso que vai acontecer. Então vamos na 20. As crianças menores de 12 anos somente podem ingressar e permanecer no local de apresentação quando estão acompanhados dos pais ou dos responsáveis, certo, pessoal? Hein? E agora ficou na dúvida, hein? As crianças menores de 12 somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação quando estão acompanhados dos pais ou responsável. É errado. Por que, professor? Não é não? Porque não é criança menor de 12. Quem é que deve entrar acompanhado dos pais ou do responsável? Menores de 10, pessoal. Menores de 10, quer ver? Ó? Tá aqui, ó. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação quando estão acompanhados dos pais ou responsável. Fechou? Deu para entender essa questão? Deu, né? Bora para 21. A revista e publicação contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência de seu conteúdo. Tá correto, é isso daí. Revista, publicação que tem material impróprio, inadequado a crianças, né, e adolescentes, elas devem ser comercializadas em embalagens lacradas, com advertência do conteúdo. Tá corretíssimo. Onde é que tá isso aí, ministro? Está no artigo 78. Ó, revistas e publicações deverão, lógico, as que quem tem material impróprio, deverão ser comercializadas em embalagem lacrada com advertência do seu conteúdo. Tem que estar lá. Esse conteúdo é proibido para menores de 18 anos. Vamos na 22. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. E aí, certo ou errado, pessoal? Quando eu falo que capas que contenham mensagens pornográficas têm que ser protegidas com qual tipo de embalagem? Opaca. Tá? Opaca. Onde é que está essa previsão? Tá aqui, ó. Sejam protegidas com embalagem opaca, mensagens pornográficas ou obscenas, quando a gente está tratando com as editoras, né, que cuidam de capas de revistas, por exemplo. Beleza? Vamos lá, 23. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Fechou? Questão 23 está corretíssima. Toda revista, toda publicação ao público infantil, ela não pode conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas e anúncios de bebidas alcoólicas. Tem que respeitar os valores éticos. Tá bom? Tá lá no artigo 79. Ó. E deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa da família. Então, ele está falando de revistas e publicações. Beleza? Tá no artigo 79. Na 24. Os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca, né, casa de jogos, assim entendidas, né, as que realizam apostas, cuidarão para que não sejam permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes, afixando aviso para a orientação do público. Correto. Pessoal, na visão de vocês, vamos lá. O que vocês acham? Todo estabelecimento, todo bar, né, casa de jogo, sinuca, tem um aviso orientando ao público? Vocês já viram esse aviso? Aí na cidade de vocês? Não, Proibida a entrada de menores.
Nem todos, né? Nem todos. Mas aqui vocês são alunos do curso, vocês já sabem. Vocês sabem. O professor vou cobrar, não vai cobrar não, não vai causar confusão não. Só olhe e veja, ó. Deveria ter ali um aviso orientando ao público. Entendeu? Para que as dizendo assim, ó, não é permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local. Casa de jogo, jogos de azar, bilhar, sinuca, tá bom? Tá no artigo 80, tá bom? Quem é que vai cuidar para que não seja permitido? O dono do estabelecimento. Na 25. É permitida a venda à criança ou ao adolescente de fogos de estampido e de artifício, que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Olha aí. É permitida a venda à criança ou ao adolescente de fogos de estampido e de artifício, que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Tá certo? Professor, é proibido ou não é? Fogo de estampido, fogos de artifício, à venda para criança e adolescente. Eu posso vender fogos de estampido, fogos de artifício para criança e adolescente? A Lara botou exceto. Ai. Ó, pessoal, vamos lá. A regra. Vou ensinar uma coisinha para vocês, tá? Quando a gente está trabalhando lendo lei, é o seguinte: qual a regra? Pode ou não pode vender à criança fogos de estampido e de artifício? Não. A regra é não. Tem exceção? Tem. Qual é, Muniz, a exceção? Se esse fogo de artifício tem um reduzido potencial e ele é incapaz de provocar qualquer dano físico. Aí pode. Se é uma exceção, então aqui pode. Agora a gente responde a questão. É permitida a venda à criança, o adolescente, fogos de estampido de artifício que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Correto? Se é incapaz, se é incapaz de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida, se é incapaz, eu posso vender, tá bom? Tá lá no artigo 81. É proibida a venda à criança ou adolescente de armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas, produtos componentes que causam dependência física, né? Fogos de estampido ou de artifício, ó, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico. Aí isso pode. Mas entendam, pessoal, vocês estão decorando a lei, né? Decorar, mas assim, imagem fotográfica. Cuidado, vocês têm que entender. Eu não quero que vocês decorem. Eu só mudei a forma da pergunta. Olha o que, é que o artigo 81 faz. É proibida a venda de fogos de estampido artifício. É proibido. Exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico. Ou seja, aqueles fogos que não têm
Problema? Pode vender. Só isso. Agora, na questão, ele está dizendo o seguinte: que é permitido vender fogo de estampido e de artifício que, pelo reduzido potencial, seja incapaz de provocar qualquer dano físico. É isso, correto. É uma afirmação correta. Eu montei uma questão com exceção, cara. Agora eu fiquei preocupado. Por quê? Vamos lá. Quando eu trabalho letra de lei com vocês, tem um objetivo. Vamos lá. Aqui eu vi um problema. Presta atenção. Se eu estou trabalhando letra de lei com vocês, e eu digo que a maioria da prova é letra de lei, é porque é. É porque não é decorar e tirar uma foto do artigo primeiro, não. Ficar decorando onde tem ponto, onde tem vírgula, não. Isso não é estudar, não. Viu? Estudar é você ler esse artigo e você entender na prática como aplica ele. Como é que ele é aplicado. Deu para entender? Aí a prova cai numa pergunta com outras palavras, sendo que essas outras palavras, ela simplesmente é letra de lei. É o que está aqui. Mas se você não entendeu o que ele quis repassar para você, então você não estudou. Simplesmente isso. Beleza? Só tô dando a dica para você. Só tô dando a dica. Só tô dando a dica para você. Essa questão tá correta. 26. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão, estabelecimento congênere, salvo se for autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Tá certo, Muniz? Aí? Tá correto. Qual é a regra? A regra é que é proibida a hospedagem de criança. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere. É proibido a hospedagem de criança. Ai, cara. Voltou? Cara, pelo amor de Deus, contrata essa internet logo aí, pelo amor de Deus, pra não ter mais esse problema. Eu perdi todas as coisas aqui. Sei não, que eu perdi todo coisa aqui, o negócio das anotações. Paramos em qual questão, hein, pessoal? 26, né? Tá correto nessa questão? Perdi até as anotações aqui. Apertei ESC. Vamos lá. Então tá aqui no artigo 82. É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Correto, tá? Letra de lei, tá lá no artigo 82. Questão 27. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca, onde reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem uma expressa autorização judicial. Tá correto? Tá correto. Se a criança ou adolescente é menor de 16 anos, qual é a regra? Que ela poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial, pessoal. É isso? Tá correto?
nenhuma criança pode viajar para fora da comarca desacompanhado dos pais. É isso. Se ela tem 15 anos, ela não pode viajar desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem uma autorização judicial, para fora da comarca onde ela mora. Beleza? Fora da comarca onde ela mora. Tá aqui, ó. Artigo 83. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 pode viajar para fora da comarca desacompanhado de seus pais ou dos responsáveis, a não ser que tenha uma autorização judicial. Professor, tem exceções? Tem. E 17 anos, precisa de autorização? Não. Ele está falando na lei de 16, pessoal. Tem exceção? Tem. Daqui a pouco a gente vai ver. Vamos lá. A autorização? Não, não precisa, Edson. Não precisa. A autorização para viajar não será exigida quando tratar-se de uma comarca contígua à da residência da criança, ou seja, comarcas vizinhas. Ou um adolescente menor de 16 anos, né, se na mesma unidade da federação ou incluído na mesma região metropolitana. Então vamos lá. A autorização para viajar não é exigida quando trata-se de uma comarca vizinha à da residência da criança, né? Ou do adolescente, né? Menor de 16, logicamente. Se na mesma unidade da federação, né? Se está dentro da mesma unidade da federação, por exemplo, dentro do Ceará, né? Ou incluída na mesma região metropolitana, ou seja, as comarcas é dentro de uma região metropolitana. Então, será que meu filho é menor de 16, certo? Só que ele está indo para uma outra comarca, só que ela é vizinha. Ela é vizinha. Geralmente essas definições de comarca são aquelas definições de comarcas, comarca 1, comarca 2, mais definições do judiciário, que são circunscrições, tá? Então, por exemplo, se são circunscrições vizinhas, né, contígua à residência da criança ou do adolescente menor de 16, né, lógico, dentro do Ceará, dentro do mesmo estado, né, ou pode ser dentro da mesma região metropolitana, então, nesse caso, não precisa da autorização para viajar. Tá aqui, ó, parágrafo 1º do artigo, com exceções. A regra é que se ele tiver menos de 16, o que é que precisa? De autorização judicial. A regra é essa. Se forem com marcas contigo e o menino tem menos de 16, tem condição de eu viajar sem essa autorização? Tem. Se elas forem, por exemplo, com marcas contíguas ou dentro de uma mesma região metropolitana, dentro da mesma unidade da federação. Ele pode pegar essa parte na mesma unidade e trocar em unidades diferentes. Ele pode fazer isso. Aí se tornaria a questão errada. Tá bom? Então, questão 28 está correta. Vamos na 29. A autorização para viajar será exigida quando a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhado de uma pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai ou mãe responsável. Professor, o menino tem menos de 16 anos. E aí? Se o menino está acompanhado de uma pessoa maior que o pai autorizou, ele está acompanhado aqui de uma pessoa maior, tá aqui o menino, filho dele aqui, o pai autorizou esse cara aí com o filho dele. Ou a mãe autorizou. Pode? Pode. Aí não precisa de autorização para viajar. Beleza? Aí, se o menino tem menos de 16 anos, ele poderia viajar só? Poderia, mas aí teria que ter uma autorização judicial. Correto.
Aliás, autorização para viajar será exigida. Não, errado. Não seria exigida, né? Verdade. A autorização não seria exigida se ele está acompanhado de uma pessoa maior. Verdade, tá errado. Tá bom? Como é que tá a aula aí, pessoal? 30, tá aqui, ó. Parágrafo primeiro. A autorização não é exigida, né, quando o menino tem menos de 16 anos. Se, por exemplo, na mesma unidade da federação, né, com marcas vizinhas ou de região metropolitana, também não é exigida quando ele estiver acompanhado, né, de uma pessoa maior, o, um parente, né, ou de uma pessoa maior que esteja autorizada pelo pai dele. Então, são exceções. Vê aí, pessoal, você está travando, por favor. Voltou? Internet ruim, viu? Pelo amor de Deus, é porque tá em Brasília. Mas vamos Segue o lá. jogo. É vez em quando você Tá, se vamos lá. enrola, mas tá indo, O tempo tá viu? acabando. Vamos na 30. Como é que tá a aula? Apesar de estar travando, né? Logicamente, estou falando do conteúdo em si. Tá top, 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 top. PJ. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou do responsável, conceder uma autorização válida por 2 anos. Se tiver uma autorização judicial, por exemplo, o menor de 16 anos viajar, será que essa autorização ela pode ficar por quanto tempo? Por 2 anos. Ela fica lá por 2 anos, tá? Por exemplo, se ele não está viajando acompanhado do pai dele, né? Ou de um responsável, se teve uma autorização do juiz, ela é válida por 2 anos. Fechou? Correto, né? Essa questão 30. Vamos na. Tá aqui, ó, parágrafo segundo. A autoridade judiciária poderá, dos pais, conceder uma autorização por 2 anos. Gabarito da 28. Tá correto. Vamos na 31. Quando se tratar de uma viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou o adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável. E aí, pessoal? Agora o menino não está viajando dentro do Brasil. Agora ele está indo para o exterior. A autorização é dispensável se a criança estiver acompanhado de ambos os pais. Todos os dois. É ambos os pais. Tá correto, tá, pessoal? Tá corretíssimo. Se está os dois pais, ambos os pais, e eu não preciso pedir autorização para viagem ao exterior. Tem que estar acompanhado de ambos os pais ou do responsável. Correta. Tá aqui, artigo 84. Isso aqui é um dos pontos que mais cai na parte de ECA. Vamos lá. Quando se tratar de uma viagem ao exterior, a autorização é dispensável. Se a criança ou adolescente está acompanhado de ambos os pais ou do responsável. Ou se ele viaja na companhia de um dos pais, poderia também ter essa forma. Ele está com só com o pai, porém está autorizado pelo outro, né? Para a mãe, por exemplo, autorizou e ele está indo só com o pai. Só que eu precisaria da autorização da mãe. Isso quando eu estou falando de viagem ao exterior. Não vamos confundir uma coisa com a outra, não. Na 32. Sustenta. Sem prévia autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente
nascida em território nacional poderá sair do país em companhia de um estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Correto. Não pode sair. Se não tiver uma autorização judicial, a criança ou adolescente, eles não podem sair do país em companhia de um estrangeiro, por exemplo, que more no exterior. Correto. Então, tá no artigo 85, é um dos artigos que mais caem em prova, certo? E letra de lei, ó, sem prévia autorização judicial, a criança não pode sair do território nacional sem companhia. Na verdade, não pode sair do país em companhia de um cara que é do exterior, estrangeiro, né? Estranho. Vamos lá. Questão 33. São medidas socioeducativas a advertência e a liberdade assistida. Pessoal, outro ponto que cai em prova. Anote aí. Existem as medidas socioeducativas e existe as medidas de proteção. De novo, existe um negócio chamado medidas socioeducativas e existe uma coisa chamada medida de proteção. Aí eu vou fazer uma pequena pergunta só para eu saber o nível de vocês em ECA. O adolescente. Eu posso aplicar qual dessas duas aqui para o adolescente? Medida socioeducativa ou a medida de proteção? São duas coisas diferentes. Tem medidas socioeducativas e tem as medidas de proteção. Tem um rol de coisas, de medidas lá na socioeducativa e tem um outro rol de medidas de proteção. Aí eu te pergunto, para o adolescente, eu posso aplicar qual dessas duas? Para o adolescente, eu posso aplicar todas as duas. Existe a possibilidade de aplicar as duas. E para a criança? E para a criança? Para a criança, pessoal, só se aplica medida de proteção aplicável à criança. Às crianças. E essas duas eu posso aplicar para os adolescentes. Agora, medida socioeducativa não se aplica às crianças. Não se aplica às crianças. Entendeu aí? O meu jogo aqui? Então vamos lá. São medidas socioeducativas. Advertência e liberdade assistida. Tá certo a 33? Correto. Tá lá no artigo 112. O artigo 112 traz todas as medidas socioeducativas quando o adolescente pratica um ato infracional. Outra pergunta. Adolescente comete crime ou ato infracional? Será que o adolescente comete crime, professor? Adolescente não comete crime. Ele comete um ato infracional equiparado ao crime tal. Por exemplo, se o adolescente praticar um homicídio, ele cometeu um crime de homicídio? Não, ele não cometeu um crime. Ele cometeu um ato infracional equiparado ao crime de homicídio, análogo ao crime de homicídio. Então a gente vai ver aqui quais são as medidas socioeducativas que eu aplico para ele. Primeiro, advertência, obrigação de reparar um dano, prestar serviço à comunidade, liberdade assistida, ele é inserido no regime de semi-liberdade, ele pode ser internado também no estabelecimento educacional e qualquer uma das medidas previstas no artigo 101. O que é o artigo 101?
É o artigo das medidas de proteção. Ou seja, eu posso aplicar medidas de proteção para o adolescente, mas eu posso também aplicar para ele medidas socioeducativas. Tudo bem? Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Pessoal, deixa eu só fazer uma pergunta. Só fazer uma pergunta a vocês. De novo, eu trabalho 7 da manhã. Eu chego 8 da noite, praticamente em cima da hora para dar aula para vocês. Aí o cara vem dizer, tô cansado. O cara não aguenta 1 hora e meia de aula. Porra, toda hora sai um, sai um, sai um. Eu observo, eu tô no chat, observando, né? Um olho no peixe, outro no gato. Ô, professor, tô pagando, sai na hora que quiser. Você tá pagando. Mas não vende, olha, coisa que eu tô dizendo. Pague, faça valer o que você paga. Porque não existe curso nenhum no mundo onde o professor dá aula ao vivo, vende o curso com as aulas gravadas e ainda faz aula ao vivo de segunda a sexta e cobra aluno. Compre qualquer outro curso fora. O professor não fala nem com você. Então sustenta. Também estou cansado. Estou querendo dormir. Mas eu tenho uma obrigação a cumprir. E vocês também têm uma obrigação a cumprir. Tá bom? Vamos lá. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Professor, correto, né? Eu não posso admitir um trabalho forçado para uma criança ou um adolescente. Corretíssima essa questão. Está lá no parágrafo 2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitido prestação de trabalho forçado. Vamos lá. Quando vocês passarem nessa prova, existe um negócio chamado CFC, curso de formação. O curso de formação, o professor vai te dar, CFP, 15 aportilas. Como tu não paga mais mensalidade, na verdade, tu quer se formar, guarda ou policial penal, o que é que ele vai fazer? Ele vai te dar 15 aportilas. Tem uma prova final, uma provazinha final, no final do curso. Se não tirar 70% ou 60%, depende do edital, nessa prova tu tá reprovado. Aí eu te pergunto, o professor te dá a apostila, se vira para estudar. Tem uma prova no final do mês para tu passar. É assim. É assim. Ah, porque eu tô com sono. Eu cansei, eu fiz o curso de formação da Polícia Militar, eu fiz o curso de formação da PRF, eu fiz o curso de formação para sargento da Aeronáutica em São Paulo. Meu amigo, eu chegava acabado. Acabado. Eu lia uma linha, eu dormia, eu não aguentava, eu babava em cima da apostila, de tanto sono. Eu me levantava, lavava o rosto, tomava um café, mas eu tinha que cumprir aquela obrigação. E Deus só abençoa as coisas dessa forma. Não coloque empecilho na sua vida. Eu estou dando uma dica de vida para vocês, meus amigos. Quer entrar no nosso time? Quer entrar no nosso time de concursado? Pois vamos aprender a fazer as coisas. É uma obrigação sua. Eu vou cobrar isso daí de vocês. Vamos lá. Então, tá lá. Não pode, em hipótese alguma, admitir prestação de trabalho forçado. Vamos lá, 35. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios de autorias suficientes. Ou seja, lembrando que a advertência é uma medida socioeducativa. 35 está correto. Eu só posso aplicar advertência para ele se eu tenho prova de materialidade e, lógico, uma prova que seja suficiente para eu dizer que foi ele que praticou. Está no artigo 114. Olha lá, a advertência só pode ser aplicada sempre que tem provas que realmente aquele adolescente praticou um ato infracional. Vamos na 36, vamos lá. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Vamos lá.
Essa aqui todo mundo acerta, né? Corretíssimo também. É aquele famoso presunção de inocência, né? O adolescente ele não pode ser privado da sua liberdade sem que tenha um processo legal para ele. Vamos na 37. Serão asseguradas ao adolescente a garantia do direito de solicitar a presença de seus pais ou dos responsáveis em qualquer fase do procedimento. Também está corretíssima. Professor, o adolescente ele tem garantias. Quando ele está prestando esclarecimento, uma fase do processo, ele tem direito a solicitar a presença dos seus pais? É lógico que sim. Está lá no artigo 111. O que é que o artigo 111 fala? São assegurados aos adolescentes algumas garantias. Por exemplo, isso dentro do processo, né? Vamos lá. Garantia de quê? Ele vai de conhecer qual a infração que ele praticou. O adolescente pode confrontar-se com as vítimas, testemunhas, ou seja, aquela questão da cariação, né? Ele tem direito a uma defesa técnica pelo advogado, tem direito à assistência judiciária gratuita e integral, caso ele não tenha dinheiro. O adolescente tem direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. E o adolescente tem direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. O adolescente tem direito de solicitar a presença de seus pais ou dos responsáveis em qualquer fase do procedimento. Já anota aí. Isso aqui cai na prova. O que é de assegurado aos adolescentes? Quais as garantias que eu posso dar para um adolescente quando eu estou dentro de um processo? Ele cometeu um ato fracional, tem um processo que vai seguir para punir ele. Certo? Isso aqui é as garantias dele. Inclusive, uma das garantias é pedir a presença dos pais. Bora na 38. Vamos lá. São assegurados ao adolescente, entre outras, a garantia de assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados. Aí eu te pergunto, vamos lá. Professor, isso aqui é um direito que está lá na Constituição Federal, no artigo 5º. O que é que ele fala? A gente já teve aula disso. São assegurados aos que comprovem insuficiência de recursos, assistência jurídica integral e gratuita. Aí eu te digo, será que os adolescentes também têm direito a essa assistência jurídica integral e gratuita? Quem necessita? Lógico. Tá correto. Tá lá no artigo 111, ó. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados. Acabamos de ver. São as garantias processuais do adolescente. Vamos na 39. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita de um juiz. Pessoal, o adolescente, ele pode ser privado da sua liberdade? Pode. Pode. Se ele tiver em flagrante de um crime, é? É, pessoal? Se ele tiver em flagrante de um crime, é? Flagrante de ato infracional. Adolescente não comete crime, é flagrante de ato infracional. Foi o que eu disse. Adolescente não comete crime. Ah, ele cometeu o crime de homicídio. Não, ele cometeu crime. Não comete crime. Ele comete ato infracional. Ou por ordem de um juiz. Simples e fácil. Entenderam aí o sistema? É isso. Nicole, a aula tá gravada, tá? No final os colegas botam para você o gabarito aí, tá bom? Se tiver algum colega para ajudar ela tá querendo saber do gabarito da 33, entendeu? Diante. Ó, a Franciele, logo após a aula, a gente vai colocar um PDF com os comentários, tá? Pode ser? Eu vou colocar um PDF para vocês no final, aí cada questão já tem um comentário embaixo. Pedir para a Franciele colocar para vocês após a aula, tá bom?
Perfeito, muito bom. Isso é proatividade. O Pedro Henrique já colocou as questões lá. Muito bem, Pedro Henrique. Quando você estiver no curso de formação, você vai ver, você vai precisar muito disso aí. Você vai precisar ajudar o seu colega. Entendeu? Ajude o colega. A gente só consegue chegar juntos. Nada de individualidade aqui. Ajude o colega. Muito bem. Parabéns. FO positivo. Vamos lá. Então é isso aí. Questão correta, 39. Perfeito? Ou o adolescente só pode ser privado da sua liberdade quando em flagrante um ato infracional ou mediante ordem de um juiz. Tá bom? Tá lá no artigo 106. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade se não em flagrante um ato infracional ou por uma ordem de um juiz. Beleza? Vamos na 40. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca dos seus direitos. Correto. É aquela situação parecida com o que tem na Constituição. O adolescente, ele tem direito a identificar os responsáveis, quem prendeu ele, na verdade, quem prendeu não, né? Porque o adolescente, ele não é preso. Agora vamos aprender outro conceito. O adolescente não é preso. Ele é o quê, professor? Ele é Aprendido. apreendido. Ele não é preso. Até nisso você tem que se comportar. A apreensão de um adolescente. Não é preso. Você não pode falar isso, não, viu? Você não pode falar nem que o adolescente cometeu crime e você não pode falar que ele foi preso. Ele foi apreendido. Bom? Então é isso. Vamos lá. O que é que acontece? Muniz, a pessoa que foi presa, até eu me confundi. O adolescente que foi apreendido, ele tem direito a ser informado de quem prendeu ele, identificação dos responsáveis? Tem. É isso daí. Tá bom? Vamos aqui, ó, questão correta, vamos na 41. A apreensão de qualquer adolescente, o local onde ele se encontra, serão comunicados em 48 horas à autoridade judiciária. Pessoal, atenção aqui na aula, tá? Vamos lá. A apreensão de qualquer adolescente, o local onde ele se encontra, serão comunicados em 48 horas à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. É isso, pessoal, que a lei fala? Errado. Tem essa comunicação em 48 horas, não. Se ele foi apreendido, ele é recolhido e é comunicado imediatamente ao juiz, à família dele. Está aqui no artigo 107, ó. Comunicados à autoridade incontinentemente, ou seja, imediatamente. Comunicar a família dele também ou a pessoa que ele indicar. 42. Sustenta, tá acabando. A internação antes da sentença poderá ser determinada pelo prazo máximo de 30 dias. Professor, será que o adolescente ele pode ser internado antes dele ser julgado? Existe internação para adolescente? Existe. 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 Quanto tempo, Muniz? 30 dias? Não, não é 30 dias, não. O adolescente pode ser internado. Entendeu? Pelo prazo máximo de 45 dias. Vocês aprenderam esses 45 aí no Socrativo, foi, pessoal? Esse prazo aí dos 45 dias? Excelente. Tá errado, ó. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. 45 dias. 43. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação havendo dúvida fundada. Vamos lá. Eu abordei um adolescente, revistei ele. Se ele se identificou legalzinho, tá lá a identidade, eu não preciso levar ele
a força lá para a delegacia para fazer uma espécie de identificação compulsória dele. Eu só faço isso se for para confrontar algo que o policial esteja com dúvida. Então tá correto, realmente é isso mesmo. Tá? Ele não pode ser submetido a uma identificação compulsória à força, né? Os policiais estão levando ele para a delegacia para uma identificação compulsória à força. Não pode. Se for para efeito de confrontação, aí pode. Confrontar alguma coisa que gerou dúvida, né? Ó, isso aqui não, isso aqui tá errado. Aí você pode. Vou botar aqui no artigo 109, ó. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, né, de proteção judicial, salvo para efeito de confrontação. Perfeito. Vamos na 44. Ó. Considera-se ato infracional a conduta descrita somente como crime. Eita! Professor, ato infracional. Ato infracional, note aí, ó. Ato infracional. O que é o ato infracional? É tanto crime quanto condutas que sejam consideradas contravenção penal. O que é contravenção penal, Muniz? Contravenção penal, pessoal, é o famoso crime anão. Crime pequeno. Crime... Agora, pronto, a Franciele está me perguntando o que é crime anão aqui. Então, fazer um podcast aqui. Vai lá, Franciele, pergunte para mim, o que é um crime anão? Me deu o significado de crime anão. Tá, Exemplo. beleza. É um podcast agora. Agora, crime anão, por exemplo, é perturbação de sossego alheio. Isso seria. Isso, perturbação de sossego alheio é um crime anão. São crimes pequenos, né? São crimes, são coisas simples. Você lavra-se um TCO. Você não é feito o inquérito, é feito um TCO. De menor potencial, né? De penas superiores a 2 anos, entendeu? Perturbação de sossego alheio, tudo isso aí é contravenção penal. Existe a lei das contravenções penais. Pronto, agora teve um podcast aqui, a Franciele me questionando o que é crime anão. Crime anão é a contravenção penal. Não, Eu já sei as aulas dele todinha. pessoal, a Franciele sabe todas as minhas aulas gravadas, tá? Às vezes eu tô dando aula aqui e ela já sabe o que eu vou falar, porque é muito repetitivo, né? Ela já sabe o que eu vou falar. Aí quando eu digo assim, né? Professor, como é que eu digo? É livre a assim, é livre a liberdade de pensamento. Aí ela, vedado anonimato. Ela vai lá e repete, entendeu? Antes de eu falar. Porque é tanto de repetição. Mas vamos lá. Então tá errado, não é crime, é o crime e contravenção. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta que é descrita como crime ou contravenção penal. Jogo do bicho é contravenção. Contravenção penal. Tiago, ter força, ser uma coisa comum entre a sociedade não quer dizer que é correto. Existem muitas coisas que são consideradas corretas para a sociedade em si, mas é uma contravenção penal. Ou às vezes crime. Tá bom? 45. São inimputáveis os menores de 16 anos sujeitos às medidas previstas nessa lei. Vamos lá. O que é inimputável? Que você não pode imputar um crime a essa pessoa. Então, uma pessoa que é menor de 18 anos, eu não posso imputar um crime a ela, porque menor de 18 anos não comete crime. Entendeu? Ah, Thiago. Eu não sei, entendeu? Mas a lei diz que o jogo do bicho é contravenção. Mas tá aí, 45, errado.
Os inimputáveis são os menores de 18, né? São as pessoas, os menores de 18 anos não cometem crime. Tá lá no artigo 104, é inimputável os menores de 18. Vamos aqui na 46. Em um ato infracional praticado por um adolescente, deve ser considerada a idade do adolescente à data da consumação do crime. E aí, Muniz, agora ficou fácil essa questão. Certo ou errado? Isso é boa, hein? Vamos supor que um adolescente A cometa um crime de homicídio. Aqui, quando ele tinha, por exemplo, 17 anos. Só que o crime só veio se consumar, o rapaz só morreu aqui quando o adolescente completou 18 anos de idade. Te pergunto, professor, quando o cara morreu, ele já tinha 18. Ele responde por crime ou não? Pessoal, para a lei não importa o momento que vai se consumar. Para a lei importa o momento em que ele cometeu o ato. Quando é que ele cometeu a ação? Foi bem aqui, quando ele tinha 17 anos. Então, ele não vai responder por crime. Teoria da atividade. Entendeu aí? Não importa o momento da consumação. Só importa o momento que ele cometeu o ato. Quando ele cometeu o ato, ele tinha 17 anos. Entendeu aí? Então, quando ele diz, ó, em um ato infracional, deve ser considerada a idade do adolescente, a data da consumação não, a data do ato. Errado. Olha aqui, ó. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente, a data que aconteceu o fato, ou seja, essa data aqui, ó. 47. Ao ato infracional praticado por criança, corresponderão as medidas de proteção e socioeducativas. Vamos lá, respondam aí. Ó, pessoal, vocês têm que aprender. Decorar todas as medidas de proteção. Travou? Voltou? Tá normal, pessoal? Travou? Confirma aí. Normal? Tá normal, tá dizendo aqui. Então vamos lá, a gente acabar logo para não travar. Ao ato infracional praticado por criança, corresponderá às medidas de proteção e socioeducativa. Tá errado. Por quê? Porque criança não responde por medida socioeducativa. Criança só medida de proteção. Errado. Criança somente medida de proteção. Artigo 105, tá? Qual é o artigo das medidas de proteção? O artigo 101. E o artigo 112 é a medida socioeducativa. Vamos na 48, vamos lá. A colocação em família substituta é uma medida socioeducativa. Certo ou errado? A colocação em família substituta é uma medida socioeducativa. Tá errado? Errado essa questão. Olha aqui, pessoal. Artigo 101. Medidas de proteção. Lá no finalzinho, ó. Colocação em família substituta. Colocação em família substituta é uma medida de proteção. Quais são as medidas de proteção? Tá aqui, ó. Encaminhamento aos pais o responsável. Orientação, apoio e acompanhamento temporário. Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento de ensino fundamental. Fundamental, viu? Inclusão em programas comunitários de proteção.
requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar, tá aqui, ó, colocação em família substituta. Então, é uma medida de proteção que é aplicada às crianças. 49. A matrícula e a frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental é uma medida de proteção, correto? Acabamos de ver, tá aqui, ó. Frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Agora, é fundamental, viu, o estabelecimento. A 50. O acolhimento institucional é uma medida de proteção, tá certo? Tá aqui, pessoal, né, ó. Acolhimento institucional. O acolhimento institucional é uma medida de proteção. Então, eu coloquei essas porque eu sempre vejo acolhimento e colocação em família substituta, tá? Então, isso aqui cai em prova, principalmente as três que eu falei, ó. Frequência obrigatória, ensino fundamental, acolhimento institucional e colocação em família substituta são três medidas de proteção que caem demais em prova. Então, aqui está correto, né? Pessoal, tá aqui, ó. Certo. Pode encerrar a gravação. Gostaram da aula? Resolvi 50 questões.